Sejam muito bem-vindos à Escola a Mais, a Escola Bíblica do Área Mais. Nós estamos na nossa série O Plano, a série de introdução à teologia bíblica, e nós estamos olhando para as Escrituras ao longo de toda a sua revelação e entendendo que as Escrituras nos contam um relato do plano de Deus, de como Ele escolheu salvar para si pecadores como eu e você. Nós estamos passando, então, por cada fase desse relato, por cada ato desse relato, e nós já estamos na nossa 7ª aula. Essa é a penúltima aula da nossa série. Se você tem gostado, deixa seu comentário aí para a gente saber que você está gostando, e também compartilha com seus amigos. Essa série do Área Mais tem o objetivo mesmo de apresentar os fundamentos da fé cristã e apresentar as Escrituras para os jovens, principalmente para os jovens que estão iniciando a caminhada de fé agora, ou até mesmo para aqueles maduros que nunca tiveram a oportunidade de estudar um pouco mais acerca das Escrituras. Se você perdeu alguma aula, você pode encontrá-la aqui embaixo, na descrição do chat, na descrição do vídeo, nós teremos então o link para as outras 6 aulas anteriores, e nós temos também monitores no chat aqui do lado, então você pode ficar à vontade para enviar as suas perguntas, porque nós estaremos agora, na hora da estreia, aqui para respondê-las. Se você está assistindo no momento após a estreia, não fique chateado, você pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, que semanalmente eu tenho entrado nas aulas anteriores e entrarei nessa também, para responder dúvidas, caso elas estejam aqui. Hoje, então, nós iniciamos a nossa aula, ou nós vamos para a nossa aula 7, a nossa 7ª aula. E o título dessa nossa 7ª aula é Nova Vida. Nós já passamos, então, pela criação, pela queda, nós olhamos para a redenção, estamos olhando para a redenção ao longo das últimas aulas, e nessa aula de hoje nós vamos entender o efeito da redenção na nossa vida, até caminharmos para a consumação e para a nova criação que acontecerá na vinda de Cristo Jesus. Mas o que nós já vimos até agora? Nós já vimos que Jesus Cristo se faz homem e se entrega na cruz para expiar os nossos pecados, e a isso nós chamamos de sacrifício expiatório. Nós vimos também que Cristo nos substitui, ou seja, paga a nossa condenação, e nós podemos então ser reconciliados com Deus. Isso nós chamamos de substituição penal, que nos leva à adunação, ou seja, a reconciliação com Deus. E nós vimos que tudo isso se torna real para nós, se torna efetivo para nós por meio da fé. Nós somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. E foi isso então que nós vimos na última aula, uma aula muito legal. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Mas talvez você se faça uma pergunta. A gente está aprendendo sobre salvação, sobre justificação, sobre a redenção. Mas a salvação é algo que se aplica no passado, e aí eu especificamente de forma individual, a salvação é algo que se aplica no passado, no presente, ou a salvação é algo que se aplicará no futuro? Essa é uma pergunta que nós temos que responder, e é uma pergunta muito importante. E a resposta para ela, na realidade, é que a salvação é algo que se aplica no passado, no presente e no futuro, de forma interconectada. Vocês vão ver um quadrinho aí agora na tela de vocês, e ele está aqui também na minha televisão. Então, percebam que na primeira coluna desse quadro tem a aplicação da salvação no passado. Eu fui salvo. Foi algo que aconteceu perfeitamente, completamente na obra de Cristo na cruz. A base para a nossa aceitação por Deus é essa obra de Cristo na cruz. Então nós somos salvos e somos aceitos por Deus. E a isso nós chamamos de justificação. Então a salvação é algo que aconteceu e que se aplicou no passado. Quando cremos em Cristo, somos justificados por meio da fé. Nós já fomos salvos. E isso aconteceu de forma definitiva, por conta do sacrifício de Cristo. Mas na segunda coluna você pode ver como a salvação se aplica no presente também. Nós estamos sendo salvos. Isso está ocorrendo em nós pela obra do Espírito Santo, uma obra contínua do Espírito Santo.
E essa salvação que está acontecendo agora no presente é o resultado da nossa aceitação por Deus. Nós somos aceitos por Deus e o resultado dessa aceitação é uma progressão, uma transformação continuada, que nós podemos dizer então que estamos sendo salvos ainda no presente. E a esse processo presente nós chamamos de santificação. Mas há também uma terceira coluna que diz respeito ao futuro. Nós seremos salvos. Isso ocorrerá em nós, e não apenas em nós, mas em toda a criação, quando Cristo voltar e completar a obra que Ele já iniciou. Então, quando Jesus Cristo voltar, será consumada, finalizada, toda a obra que Ele iniciou em nós, e esse é o resultado final da nossa aceitação. Nós damos o nome a isso de glorificação. Então, a nossa salvação, ela de fato tem 3 estágios que são completos, mas são interconectados. A nossa justificação, e você se lembra o que é uma declaração legal de que somos declarados justos, ou seja, de que não há mais condenação. Nós recebemos a justiça de Cristo Jesus. Existe um processo de salvação presente, que é a santificação. Paulo nos diz, desenvolvam a sua salvação. E quando ele diz isso, ele está se relacionando a um processo de santificação. Mas nós também seremos salvos. Quando Cristo voltar, nós seremos então agraciados com a glorificação. Muito bom, então nós olhamos já para esse passado da salvação na semana passada, e agora nós vamos olhar para o presente da salvação. O que está acontecendo hoje na nossa vida? Nós vamos olhar para a obra de Jesus Cristo que transforma a nossa realidade. Não apenas uma realidade passada, mas uma realidade presente. A justificação não vem dissociada da santificação, é impossível que isso aconteça. A justificação não vai ser dissociada da glorificação. Da mesma forma, a santificação é impossível sem a justificação. Você não pode se tornar santo, e quando a gente diz se tornar santo, é ter a sua imagem conformada à imagem de Cristo, e estar livre do domínio e da escravidão do pecado, sem ser justificado antes. Todas essas 3 fases, elas caminham juntas. A obra de Jesus Cristo, então, transforma a nossa realidade. Nós vamos ver como devemos viver nessa nova realidade após a obra de Jesus Cristo. Graham Goldsworth, ele diz para a gente que é inconcebível que alguém unido com a mais sólida de todas as realidades, a nova criação em Cristo, continue vivendo como se ela fosse uma ficção. É inconcebível para alguém que creu em Jesus Cristo e foi unido a Ele na cruz, que essa pessoa continue vivendo uma vida como se essa nova realidade não existisse. Quando somos unidos a Cristo na cruz, os méritos e a perfeição de Cristo se aplicam a nós, de modo que aquilo que pertence a Ele, o verdadeiro Filho de Deus, o Filho unigênito, também pertence a nós, que somos alcançados por Ele. Se morremos com Cristo e fomos enterrados com Ele, também somos ressuscitados com Ele e assentados à direita do Pai com Ele. Em Cristo agora nós somos nova criação. E essa compreensão de que, então, em Cristo somos nova criação, destrói qualquer ideia falsa de que a graça, ou de que viver em função da graça permite viver uma vida impiedosa. É impossível entender, após entendermos que estamos unidos a Cristo, que uma justificação pela fé somente nos leva a uma vida de libertinagem. Na realidade, se estamos em Cristo, morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo como nova criação. Os efeitos dessa regeneração que nós sofremos em Cristo Jesus, quando cremos nele pela fé, se traduzem em vidas transformadas e devem se traduzir em vidas transformadas.
Mas o que é essa regeneração? Vamos olhar agora para o processo de transformação. Aqui a gente pode chamar, inclusive, de processo de salvação. Esse processo de salvação tem um nome chamado Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. Essa ordem da salvação é importante a gente entender que essas coisas elas vão funcionar, muitas delas juntas, muitas delas imediatas, algumas delas ainda estão acontecendo, ou uma principalmente delas está acontecendo e uma ainda acontecerá. Nós não vamos olhar para todos os elementos da Ordo Salutis, mas nós vamos olhar para alguns elementos essenciais, fundamentais que nós precisamos saber e que transformam completamente a nossa mente, a nossa forma de enxergar a religião cristã, o cristianismo. Então, primeira coisa que nós vamos olhar é para a regeneração. Segundo o teólogo Wayne Grudem, a regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual. Então, a regeneração é o que nós chamamos de novo nascimento. É o que Jesus fala para Nicodemos em João 3,3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Algumas traduções trazem nascer do alto, outras traduções trazem nascer do Espírito. O que significa esse novo nascimento? Esse novo nascimento significa uma vida ou uma visão regenerada, significa uma regeneração, significa a compreensão ou a capacidade de compreensão das coisas espirituais. Nós precisamos da regeneração para compreender as coisas de Deus e a obra de Cristo, pois sem ela, nossos olhos estão fechados para Deus e para as coisas espirituais. A regeneração, eu não sei qual a área que você estuda ou estudou, mas a regeneração é uma ressuscitação. Talvez você seja da área da saúde, você sabe que existe um procedimento chamado reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar, que é o ato de trazer alguém que teve os seus batimentos interrompidos à vida. É isso que a regeneração nos faz. A regeneração desvenda os nossos olhos e traz mortos à vida, nos habilita espiritualmente. Sem a regeneração, nós não podemos entender a Deus, compreender a Deus e compreender as coisas espirituais. Nossos olhos estão vendados para a obra de Cristo e para, então, a sua salvação. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e elas não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Perceba então que a pessoa natural, e o que é a pessoa natural? É a pessoa não regenerada, a pessoa que não nasceu de novo. Então a pessoa que não nasceu de novo, não é capaz de alcançar, de ir ao reino de Deus, não é capaz de discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas quais são os resultados dessa regeneração? Então nós entendemos que a regeneração é uma ressuscitação. Nós estávamos mortos para as coisas espirituais, cegos. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós somos vivificados. A regeneração, então, é o novo nascimento, é a capacidade de compreender as coisas espirituais. Mas quais os resultados dessa regeneração? É isso que nós vamos ler agora. Um dos resultados, o primeiro resultado da regeneração é a resposta com fé ao chamado do Evangelho, é o que nós chamamos de conversão. A conversão é a mudança de direção das nossas vidas. Quando as vendas dos nossos olhos caem, quando nós somos regenerados, nós somos capacitados então a responder com fé a essa regeneração. Em 1 João capítulo 5, versículo 1, o apóstolo diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Perceba então que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, todo aquele que tem fé, é nascido de Deus. Isso também faz uma referência a João 3,3, é nascido de novo, é nascido do alto, é nascido do Espírito. Então, a primeira consequência da
regeneração é a conversão, é a resposta com fé à compreensão da obra de Cristo. Em segundo lugar, a segunda consequência da regeneração é a liberdade da escravidão do pecado. Em 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de novo, ou é nascido de Deus. Perceba então que quem é nascido de Deus, o novo nascimento, ou regenerado, não vive na prática do pecado. O que quer dizer isso, Felipe? Quer dizer então que ontem eu caí em um pecado e significa que eu não sou nascido de novo? Bom, na realidade, eu não tenho como te dar essa resposta aqui agora dessa forma. Mas uma diferença daqueles que são regenerados, dos que são nascidos de novo, é que aquele que é nascido de novo não é mais escravizado pelo pecado. Ainda que eventualmente caia, ele não é escravizado pelo pecado. Existe uma outra característica que pode te ajudar, e aí eu quero aproveitar e abrir esse parênteses para responder essa pergunta que eu achei que você me fez. Uma característica daqueles que são nascidos de novo é a luta contra o pecado. Então, eu quero te estimular a se analisar. Você, com esse pecado que você caiu ontem, que te fez questionar a sua salvação, e isso é um exercício importante de se fazer. Você luta contra esse pecado? Esse pecado te traz repulsa, tristeza? Nós precisamos, como nascidos de novo, como povo de Deus, lutar contra os nossos pecados. Esse pecado, ele precisa promover em nós repulsa. Sabe por quê? Porque ele promove em Deus essa repulsa. Nosso pecado é ofensivo a Deus e, por conta disso, também é ofensivo ao Espírito Santo que nos habita. Muito bom. A terceira coisa, então, que a regeneração nos traz é o amor genuíno pelos irmãos e por todas as pessoas. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma característica daqueles que são regenerados, ou uma característica promovida pela regeneração, é o amor. O amor tanto aos seus amigos quanto aos seus inimigos. O amor àqueles que são de dentro e àqueles que são de fora também. O amor é um resultado da regeneração. A quarta coisa, o quarto resultado da regeneração é a capacitação para vencer as tentações e o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repare então que todo o que é nascido de Deus, todo o que passou, sofreu a regeneração, vence o mundo, ou seja, está liberto do domínio do pecado, capacitado ou é capacitado a vencer as tentações. Ainda que esse não seja um processo fácil, ainda que esse não seja um processo imediato, aquele que sofreu a regeneração tem como resultado a capacidade de vencer o mundo e vencer os seus pecados. Por fim, em quinto lugar, a regeneração ela tem como resultado a presença dos frutos do Espírito, evidenciando a presença do Espírito Santo. Nós lemos lá em Gálatas 5, versículo 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os frutos do Espírito são características, ou o fruto do Espírito, reparem bem que na sua Bíblia o fruto está no singular. O fruto do Espírito é um resultado da regeneração, posto que a regeneração é a habitação do Espírito Santo e o desvendar dos nossos olhos para as coisas espirituais, para Deus. Mas além da regeneração, há um segundo passo, ainda nesse processo de transformação, que é o arrependimento.
O Wayne Grudem diz para a gente que arrependimento é a tristeza de coração pelo pecado, a renúncia ao pecado e o compromisso sincero de abandoná-lo e de andar em obediência a Cristo. Isso é, então, arrependimento. Quando nossos olhos são abertos para as coisas espirituais, esse Espírito também nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós somos confrontados com o nosso pecado e se torna possível o arrependimento. O arrependimento, então, é uma tristeza pelo pecado, uma renúncia pelo pecado e um compromisso sincero de abandonar esse pecado. Há, então, uma compreensão intelectual, ou seja, a compreensão de que o pecado é um erro e ofende a Deus. Há um acordo emocional, o pecado gera tristeza e a palavra de Deus, então, toma o coração. E há também uma decisão pessoal, uma decisão por mudança de atitude e hábitos em oposição às antigas práticas. Perceba, então, que o verdadeiro arrependimento ele deve vir acompanhado dessas três coisas. É impossível que haja arrependimento apenas com uma compreensão intelectual ou apenas por uma decisão pessoal, sem o restante. Mas também é possível que haja arrependimento apenas com sentimento, ou não é possível que haja arrependimento apenas de forma sentimental. Muitas pessoas, depois dos seus pecados, sentem um sentimento de profunda tristeza. Mas esse sentimento de profunda tristeza não tem a ver com a compreensão do tamanho da ofensa a Deus e também não vem acompanhado de uma decisão de mudança de hábitos. É um sentimento que está mais parecido com remorso ou que muitas vezes tem a ver com as coisas que essa pessoa que pecou poderia perder. A gente vê isso acontecer com Saul e isso acontece hoje em dia também. É muito comum as pessoas pecarem e pensarem, mas se alguém descobrir, eu corro o risco de perder isso ou aquilo. Se alguém descobrir, eu corro o risco de perder o meu relacionamento, a minha liderança na igreja, pode acontecer. Mas se ninguém descobrir, tudo bem. Perceba que esse não é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele traz consigo uma tristeza, uma contrição, um quebrantamento de coração. Mas ele vem também com uma compreensão intelectual do quão ofensivo é esse pecado a Deus. E na realidade, essa ofensa a Deus, ofensa a Cristo, principalmente se você já compreendeu a obra de Cristo, essa ofensa ao sacrifício de Cristo na cruz, é o que vai gerar essa tristeza e essa contrição de coração. Mas não há arrependimento sem uma decisão de mudança de hábitos. Essa decisão de mudança de hábitos, ela não é fácil, e aqui eu quero fazer um parêntese para você que está assistindo, procure a sua igreja, procure a nossa igreja, se você faz parte do Área Mais ou da Igreja Batista Capital, e peça um acompanhamento. Nós estamos aqui para caminhar com você nessa decisão de mudança de hábitos. Muito bom. Além disso, há um outro processo, um processo de transformação, um processo seguinte que é chamado de adoção. Segundo o Catecismo Maior de Westminster, a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número de seus filhos e estão sob seu cuidado e providência paternais. Todos aqueles que pela fé em Cristo Jesus são justificados, são adotados como filhos de Deus. E, por serem adotados como filhos de Deus, estão debaixo do seu cuidado e da sua providência. Em função da adoção, nós temos alguns benefícios, alguns privilégios, vamos chamar assim. E aqui eu já quero dizer, não são privilégios ou benefícios que você merece, mas que Cristo conquistou por você. E por conta disso, Deus, na sua graciosa ação, no seu gracioso amor, nos provê, nos fornece essas coisas. Nós somos, então, admitidos a toda liberdade e privilégio dos filhos de Deus. E nós também, a partir da adoção, nós nos tornamos herdeiros das promessas de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todas aquelas promessas feitas por Deus no Antigo e no Novo Testamento, que ainda ainda são aplicadas hoje,
elas dizem respeito a você, quando você então tem fé em Cristo Jesus e é adotado como filho de Deus. E isso, a compreensão da adoção, transforma completamente a nossa identidade, não é mesmo? Você poder ser chamado de filho de Deus é algo sobrenatural. E isso transforma a nossa forma de viver, transforma a nossa identidade. Muito bom. Está anotando, está com o seu caderninho aí, está tirando print dos slides. A nova identidade do filho de Deus transforma, inclusive, os nossos relacionamentos. Transforma o relacionamento com Deus. Nós podemos, então, nos relacionar com intimidade com Deus. A palavra de Deus, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz que nós somos habitados por um Espírito que clama Abba, Pai. Por meio do Espírito, nós clamamos Abba, Pai. E Abba significa paizinho, é uma relação íntima com Deus. Então, a nossa relação com Deus é uma relação de intimidade, uma relação direta, uma relação que permite um descanso, na certeza que Ele está cuidando de você como um pai amoroso cuida do seu filho. Mas há também uma mudança de relacionamento com o mundo. E essa mudança de relacionamento com o mundo é num sentido contrário à mudança do relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que somos adotados como filhos de Deus, o mundo se torna um local hostil. Há certa hostilidade no mundo com os filhos de Deus, e isso é algo compreensível, esperado, porque não somos mais deste mundo. Então há uma hostilidade, tanto do mundo, quanto... E esse mundo aqui, entenda, eu não estou dizendo das pessoas em si, mas também pode haver, mas do sistema do mundo, porque o sistema do mundo não se encaixa mais na nossa nova identidade. Os deuses do mundo, aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo valoriza, isso não se encaixa mais na nossa nova identidade. Isso vai ser estranho para o mundo. Então o nosso relacionamento com o mundo é transformado. O nosso relacionamento com o futuro é transformado, porque a partir do momento em que compreendemos a adoção por Deus, a nossa adoção por Deus, nós temos uma noção de esperança completamente diferente. Uma noção de esperança que não é influenciada pelas circunstâncias ou pelas nossas emoções, ou não deveria ser. Sabe, se Deus te chama de filho, isso quer dizer que você pode descansar ainda em meio ao fogo, porque Ele estará lá com você e Ele tem bons planos para você. Perceba, ainda que esses planos envolvam você estar ali no meio do fogo, ou envolvam eventualmente uma dificuldade, um sofrimento aqui na terra, você pode descansar com esperança, porque tudo isso, como o apóstolo Pedro diz, resultará em louvor, glória e honra no dia de Cristo Jesus. Tudo isso, ainda que existam lágrimas escorridas, escorrendo aqui nessa vida, Ele nos garante que um dia toda lágrima será enxugada, toda tristeza e toda dor cessará. Então a nossa esperança, ela passa a ser independente das circunstâncias do mundo. E isso só é possível quando a sua identidade está afirmada na compreensão da sua adoção em Cristo Jesus. Há também uma transformação completa do nosso relacionamento conosco. As nossas afeições mudam, as nossas necessidades mudam, os nossos desejos mudam. Jonathan Edwards diz que as nossas afeições profanas são transformadas em afeições santas, em afeições religiosas, no sentido não de hábitos religiosos, mas no sentido de afeições que clamam a Deus ou que caminham na direção de Deus. Os nossos desejos são transformados. Além disso, as nossas relações com o restante da família de Deus é transformada. Afinal de contas, quando você se torna filho, quando você é adotado, você não apenas cria um relacionamento com o pai, mas você cria um relacionamento com toda a família. Você passa a ser irmão. Então, você passa a ansiar por estar no meio da família de Deus, por estar no meio da grande família de Deus, por viver com essa família, por ter comunhão com essa família. E é por isso que nós estamos na igreja, é por isso que nós vamos para a igreja.
Se você não compreende a sua adoção e o processo de te transformar em família de Deus, em herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, você vai desvalorizar a igreja. Mas quando você compreende a importância da adoção e a sua nova identidade como filho de Deus, você anseia por viver em comunidade. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso hoje ainda. Mas o processo de transformação ainda continua, e nós entramos então num processo chamado santificação. O processo de santificação, segundo Millard Erickson, é o processo pelo qual a condição moral da pessoa é moldada de acordo com a sua situação legal diante de Deus. Em particular, a santificação é o Espírito Santo aplicando na vida do cristão a obra realizada por Jesus Cristo. Quanta coisa para a gente olhar nessa definição, não é mesmo? Reparem que a santificação é o processo pelo qual a condição moral da pessoa é moldada de acordo com a sua situação legal diante de Deus. Qual é a sua situação legal diante de Deus? Justo. Você recebe a justiça de Cristo, então a sua condição moral será moldada progressivamente de acordo com a sua situação legal, ou seja, com a sua declaração de justiça. Ela é então aplicada pelo Espírito Santo. Ela é uma aplicação da obra redentora do Espírito Santo. Entenda, Deus, Ele nos ama tanto que Ele não apenas nos aceita como nós somos, isso é uma frase muito comum, utilizada nas igrejas, Deus te aceita como você é. Isso é verdade, Ele te aceita como você é em Cristo Jesus, porque Cristo pagou a sua condenação. Mas isso é apenas metade da informação. Ele não apenas te aceita como você é, mas Ele te transforma para que você seja como Ele quer que você seja. Para que você seja como Jesus Cristo, como o seu Filho, como o ser humano perfeito. Você é transformado, então, e esse é o processo de santificação. Mas vamos olhar um pouquinho mais para o processo de santificação. A santificação é uma obra de Deus por meio do Espírito Santo. Então, ela é executada pelo Espírito Santo, aplicada pelo Espírito Santo que nos habita. Quando é que Ele passou a nos habitar? Na regeneração, quando nossos olhos foram abertos. Esse Espírito Santo começa uma obra lá. E Ele continua a sua obra nos transformando o nosso caráter, transformando a nossa condição moral. A santificação é uma obra contínua e não instantânea, diferente da justificação, do arrependimento, da conversão, da adoção, que são obras instantâneas. Você creu, está declarado, é isso. A santificação é uma obra contínua, é uma obra não instantânea, é uma obra que começou na regeneração e que vai terminar na glorificação, no dia que você for glorificado com Cristo Jesus. E a santificação é uma conformação da nossa imagem à imagem de Cristo. É uma restauração da nossa verdadeira humanidade. Nós vimos na semana passada que Cristo é o ser humano perfeito. Ele é, na sua humanidade, né? na sua natureza humana, 100% Deus, mas 100% homem, na sua natureza humana, Ele é o ser humano perfeito. Ele é o ser humano que nós havíamos sido criados para ser lá no Éden. Então, quando nós estamos passando pelo processo de santificação, a nossa imagem está sendo conformada à imagem de Cristo. E Ele está, então, regenerando ou transformando a nossa verdadeira humanidade. Isso é um ponto importante. Muitas vezes nós acreditamos que a humanidade é algo ruim. Nós entramos na igreja e pensamos, bom, eu quero ser menos humano, porque ser humano é algo ruim. Mas na verdade não. Nós fomos criados para sermos humanos. Mas quando nós caímos, a nossa humanidade caiu, a nossa humanidade foi pervertida. Então, em Cristo Jesus, a nossa humanidade é restaurada. E o processo de santificação é a restauração da nossa verdadeira humanidade. Mas se a santificação é uma obra de Deus por meio do Espírito Santo, qual é o meu papel? Existe um papel? A Bíblia nos mostra em vários pontos um constante incentivo para buscarmos o processo de santificação.
a fim de que, como eu já disse, o termo que Paulo usa também em Filipenses, a fim de que desenvolvamos a nossa salvação. O Wayne Grudem, diferente do Millard Erickson, que eu mostrei para vocês, o Wayne Grudem diz que a santificação ela comporta uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente, hoje, ao longo da nossa vida. Percebam então que o Wayne Grudem ele traz um elemento a mais. Ele diz, é uma obra progressiva da parte de Deus, mas também existe um elemento humano nessa obra. A nossa pergunta é, qual é esse elemento humano? O que o homem pode fazer para contribuir, desenvolver a sua salvação? Vamos olhar para isso agora? Qual é o papel do Deus triuno? E quando eu falo triuno, por que eu coloquei aqui triuno? Porque assim como há a economia da Trindade na criação, na salvação, também há a economia da Trindade, você se lembra desse termo? Há diferentes responsabilidades para cada pessoa da Trindade, diferentes atuações para cada pessoa da Trindade. Então aqui é o papel dos três, tá? Ainda que não dos três, mas que é de pelo menos um dos três. Então, qual que é o papel do Deus triuno na nossa santificação? Em primeiro lugar, nos disciplinar. Hebreus diz que se somos filhos, então Ele vai nos disciplinar, porque um pai disciplina quem ama, não é mesmo? Efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar. Transformar as nossas afeições, os nossos desejos e produzir em nós santidade, capacidade de estar separado do pecado e amoldado ao caráter de Cristo Jesus, um caráter santo. Qual que é o papel do cristão, então? O papel do cristão é depender de Deus, reconhecer a dependência que há de Deus, confiar em Deus, descansar nele, sabendo que Ele está fazendo a sua obra e que a boa obra que Ele começou, Ele irá terminar. É papel do cristão clamar por transformação. Quando o cristão se depara com o seu pecado, com uma tentação, é papel do cristão clamar por transformação. E principalmente é lutar contra o pecado. É buscar resistir na força do Espírito Santo contra o pecado. A luta contra o pecado mais uma vez eu vou dizer isso, é uma característica de um verdadeiro cristão, de alguém que nasceu de novo. Mas existe uma outra característica que eu não trouxe aqui, mas que eu já falei. O verdadeiro cristão, ele anseia por uma vida em comunidade, por uma vida na igreja. E agora, nós estamos vendo a repercussão da obra de Cristo agora nas nossas vidas, inclui uma vida em comunidade. Não apenas uma nova vida pessoal, individual, mas uma nova vida em conjunto, uma nova vida de um corpo. E é exatamente isso que nós vamos ver, uma nova vida em comunidade. Essa nova vida em comunidade envolve o que nós chamamos de igreja, que vem da palavra eclésia, que significa assembleia, reunião de pessoas ou ajuntamento. A reunião dos filhos de Deus é o que nós chamamos de igreja. Igreja num sentido geral, num sentido invisível, ou seja, todos os filhos de Deus, ao longo de toda a história, reunidos em um povo. Eu diria contraposição, mas talvez essa não seja a melhor palavra, Mas existe também a igreja visível, a igreja local, ou a igreja que pode ser vista, a igreja instituição. Nós estamos em uma igreja visível, você pode ver, você pode contar as pessoas. A Igreja Batista Capital é uma igreja visível, uma igreja instituição. Isso pode ser definido também como igreja organismo, que é a reunião das pessoas, e igreja organização. A igreja é descrita na Bíblia de várias formas. Vamos olhar para algumas formas que essa igreja é descrita na Bíblia, e aqui eu quero te levar a olhar para essa igreja num sentido geral, num sentido universal. A igreja é o corpo de Cristo. Todos os crentes estão unidos nela como um único organismo vivo. A igreja, então, é o corpo. Cada membro é unido pela sua junta, unido à cabeça. A cabeça quem é?
Cristo Jesus. Então, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja também é a noiva de Cristo. Isso significa que Cristo é aquele que se sacrifica por ela, que a sustenta e que virá buscá-la para as bodas do Cordeiro. Então, a igreja é a noiva de Cristo e isso demonstra um compromisso de Cristo com a igreja. Mas a igreja também é como o edifício de Cristo. Cristo é a pedra angular sobre a qual a igreja está posta e está sendo, então, edificada. Por fim, a igreja é como sacerdócio santo e real. E qual que era o papel dos sacerdotes no Antigo Testamento? Era mediar, era fazer a conexão com Deus. Então, a partir do momento em que entendemos que a igreja é o sacerdócio santo e real, Cristo, como sumo sacerdote, nos habilita a nos relacionar com Deus. Logo, a partir do momento, que Cristo é o sumo sacerdote, logo todos os crentes são também sacerdotes, têm relação direta com Deus. Existe um conceito chamado sacerdócio real de todos os crentes. Existe uma capacidade em todos os crentes de se relacionar com Deus. Nós não precisamos de outro mediador que não Cristo Jesus. E sabe o que isso significa na prática? Isso significa que você não precisa de pedir para alguém mais próximo de Deus orar por você. Você pode fazer essa oração, porque você tem relação direta com Deus. Isso significa que você não precisa esperar, no caso de você estar, e não estou dizendo que essas coisas são ruins, orar pelos outros é fundamental, isso que eu vou falar agora, abençoar os outros é fundamental, mas que você não precisa de que alguém mais próximo de Deus te dê a bênção, porque você já está abençoado em Cristo Jesus. Entende? Isso é muito bom, isso significa que a igreja tem uma relação direta com Deus. Bom, mas o que é a igreja? Qual é a identidade e a missão da igreja? Nós já estamos caminhando para o nosso final da aula de hoje. A Millard Erickson, ele traz 3 tópicos que nós vamos olhar acerca da identidade e da missão da igreja. Ele diz que a igreja não deve ser concebida primordialmente como um fenômeno social, mas como uma instituição divinamente estabelecida. Consequentemente, sua essência deve ser determinada não com base na análise das suas atividades, e sim nas Escrituras. A igreja é uma instituição divinamente estabelecida, que tem como objetivo realizar as coisas que Deus quer que ela realize. Ela é o corpo de Deus, o representante de Deus aqui na terra. Então, as suas atividades ou a sua eficácia, a saúde da igreja não deve ser, então, analisada com base nas suas atividades ou nos seus programas ou na quantidade de coisas que a igreja tem, mas na sua fidelidade às Escrituras e na sua fidelidade ao que as Escrituras propõem. Além disso, Millard Erickson diz que a igreja existe em virtude de seu relacionamento com Deus triuno e uno. Ela existe para cumprir a vontade do seu Senhor pelo poder do Espírito Santo. A igreja só existe em função do seu relacionamento com Deus. E a partir do momento que esse relacionamento com Deus é interrompido, ou que a igreja deixa de entender que o relacionamento com Deus é a parte principal e passa a focar apenas nas suas tarefas, nas suas coisas a fazer, ela então corre um risco muito sério de se desvirtuar. A igreja existe para cumprir a vontade do seu Senhor pelo poder do Espírito Santo. E para cumprir a vontade do seu Senhor pelo poder do Espírito Santo, ela precisa estar em constante relacionamento com Deus. Além disso, a igreja é a continuação da presença e do ministério do Senhor no mundo. Nós estamos aqui para representar Jesus Cristo e para continuar o seu ministério, anunciando salvação a todos aqueles que crerão em sua mensagem, a todos aqueles que estão hoje padecendo, mortos em seus delitos e pecados. E por fim, para a gente encerrar os últimos 2 slides, você talvez já tenha ouvido essa expressão: a igreja está muito para dentro, a igreja está funcionando muito para dentro, ou a igreja foi feita para estar para fora. A igreja é uma instituição que não tem que focar nos seus membros, mas tem que focar nos seus não membros, ou tem que focar naqueles que estão de fora. E aí, a igreja ela deve ser focada dentro ou ela deve ser focada fora dela? Biblicamente,
as duas respostas estão corretas. E se você anular qualquer uma delas, você está incorrendo em um erro. A igreja ela não é apenas para dentro, mas ela também não é apenas para fora. A igreja é sim para dentro. A Bíblia, a palavra de Deus, nos manda como igreja suportar uns aos outros, carregar os fardos pesados uns dos outros, exortar com amor uns aos outros, edificar uns aos outros, orar uns pelos outros e falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós, então, funcionamos como igreja, vivemos como igreja, servindo os de dentro, os cristãos, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, reparem bem, por que a igreja é para dentro também, não apenas para fora, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A igreja é para dentro, é para edificar o seu corpo, é para edificar os seus cristãos. Mas a igreja também não é apenas para dentro, isso é importante. A igreja é para fora, a igreja é para continuar a missão de Cristo. Logo em Mateus 28, assim que Cristo ressurreto, ele faz algo que nós chamamos de grande comissão, a grande comissão. E na grande comissão ele diz assim, ele começa dizendo, todo poder me foi dado nos céus e na terra, agora eu faço isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E essa grande comissão tem a ver com a missão da igreja ao longo dos últimos 2000 anos. É missão da igreja, anunciar o reino de Deus, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a obedecer aquelas coisas que Cristo nos ensinou. É papel da igreja continuar a obra de Cristo. E a continuidade da obra de Cristo acontece lá fora. Cristo veio para os perdidos, Cristo veio para chamar e salvar os perdidos. Então nós, como igreja, precisamos chamar e salvar os perdidos. Precisamos não apenas ficar aqui dentro, mas precisamos sair das quatro paredes da igreja e anunciar o reino de Deus, anunciar que o reino de Deus chegou, que Jesus Cristo veio e morreu na cruz para nos dar vida. E isso é natural. Se a gente foca apenas do lado de fora e esquece o lado de dentro, a gente vai ter pessoas não saudáveis. Se a gente foca apenas do lado de dentro e não foca do lado de fora, na verdade, isso é um significado de que a nossa atenção do lado de dentro não está sendo efetiva. Por quê? Porque aqueles que são alimentados, e Cristo diz isso para a mulher samaritana, aqueles que bebem da água viva, jorram como um rio que flui, jorram como fonte de água viva para as outras pessoas. Então, é papel da igreja cuidar dos seus e anunciar o reino de Deus para aqueles que estão perdidos. E até quando que isso vai acontecer? Até o dia que Cristo voltar. E esse é o assunto da nossa próxima aula. Na nossa próxima e última aula, nós olharemos para a consumação, para a nova criação, para o dia da vinda de Cristo Jesus. Muito obrigado por acompanhar essa aula. Mais uma vez, se você gostou, dá o seu joinha, compartilha com os seus amigos, faça esse conhecimento acerca da obra de Cristo Jesus chegar nas pessoas. Deixe a sua dúvida aqui do lado, que eu estou aí para responder vocês. Valeu, um abraço, Deus abençoe sua semana.